Olá, boa tarde. Meu nome é João Gabriel, médico cardiologista. Estou aqui a convite da Remedere e em parceria com o NDMCI, o Núcleo de Desenvolvimento de Medicina Canabinoide e Integrativa. Vamos falar sobre a cannabis e os efeitos cardiovasculares e vamos perpassar também sobre o sistema endocannabinoide. Então, meu nome é João Gabriel Paca, médico cardiologista. Eu tenho pós-graduação em cardiologia pela Santa Casa do Rio de Janeiro. Sou pós-graduado em cannabis medicinal e atualmente curso a pós-graduação de medicina integrativa no Einstein. Tenho 10 anos de formado, muitos anos de experiência em emergência e cardiologia. E uma curiosidade da minha carreira é que os últimos 6 anos eu atuei em Fernando de Noronha. Achei que fosse ficar só um ano, acabei ficando 6 anos lá no Paraíso. Foi uma experiência ímpar na minha carreira. Bom, então vamos falar aqui sobre alguns assuntos, entre eles a pressão arterial, quais os mecanismos regulatórios envolvidos aí no controle pressórico, os fatores de risco, sobre o sistema renina-angiotensina, sistema endocannabinoide e os efeitos clínicos de tudo isso, de uma maneira que interligue, que esses assuntos conversem tanto a parte cardiovascular quanto a medicina endocannabinoide. Vamos falar sobre a pressão arterial. E o que é a pressão arterial? É a pressão que o vaso exerce no sangue e vice-versa, que o sangue exerce na parede do vaso. O nosso vaso sanguíneo ele é composto por 3 camadas, a íntima, a média e a adventícia, e tudo isso traz uma capacidade de complacência para esse vaso. Então ele tem uma capacidade de se dilatar e de se contrair, e isso influencia diretamente na pressão arterial. A gente vai ver isso mais à frente. O nosso coração ele é dividido em 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. E o ciclo cardíaco, ele basicamente se divide na sístole e na diástole. Então, na sístole é um momento de contração, onde o sangue faz esse efeito de bomba e projeta esse sangue para o sistema como um todo. E temos o período da diástole, que está mais responsável ao relaxamento, que é um momento importante para que o sangue relaxe e consiga acomodar o volume ideal de sangue para a próxima sístole, para a próxima contração. E qual é a relação do coração com a pressão arterial, Se a gente tem pressões mais altas, esse coração ele precisa fazer mais força para vencer essa pressão sistêmica, e isso sobrecarrega esse ventrículo esquerdo. Então, pode causar um remodelamento cardíaco, seria uma das consequências da hipertensão arterial. E por isso a importância de manter pressões e valores controlados. Sobre os mecanismos regulatórios da pressão arterial, nós temos vários. Entre eles, a regulação neural, que está mais relacionada ao sistema nervoso autônomo. É uma regulação mais direta, relacionada a batimento a cada batimento. E isso conversa com o sistema regulatório central, aí, como o bulbo, hipotálamo. Nós temos baroreceptores, são receptores localizados nos vasos arteriais, que estão o tempo todo fazendo uma leitura de como está a nossa pressão e qual o ajuste que precisa ser feito naquele momento para um controle pressórico. Por exemplo, o paciente está sentado, ele precisa se levantar para fazer uma atividade. Essa mudança brusca de postura, se expondo à gravidade, levaria o sangue todo para o pé. Então, graças a esses mecanismos regulatórios, a gente consegue se compensar e fazer com que não tenha um mal-estar nessa mudança de postura. Então, trazendo um pouquinho aí um exemplo prático de como essa regulação funciona. Temos também a regulação renal, já uma regulação a longo prazo, está mais relacionada ao nosso manejo hídrico, então o manejo tanto de água quanto de sódio no nosso corpo. Então o rim cumpre essa função. É importante a gente entender que se a gente tem mais volume hídrico no nosso corpo,
a pressão tende a ficar mais alta. Tem um conceito interessante de continente e conteúdo. Então, é como se os nossos vasos sanguíneos fossem o continente e o nosso sangue fosse o conteúdo. Então, a partir do momento que a gente tem um continente que se mantém estável, mas a gente aumenta esse conteúdo, que seria o aumento do sódio e da água no nosso corpo, né, que o rim modula isso também pode corroborar para um aumento pressórico. E falando agora sobre o tônus vasomotor, também está relacionado ao sistema nervoso autônomo e é a capacidade desse vaso sanguíneo de se modular, né, de manter um tônus que também sustente uma pressão ideal. E além desses sistemas que já foram citados, temos também a regulação hormonal. E dentre essa regulação hormonal, tem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o principal sistema responsável, do ponto de vista hormonal, né, que vem a regular aí a pressão arterial. Tá? Vale aqui um ponto importante, né? Nesse slide a gente vê aí o eixo hipotálamo, hipófise adrenal e o sistema angiotensina-aldosterona, né, acaba perpassando aí pelo eixo hipotálamo, hipófise adrenal, e a gente sabe que os canabinoides agem a nível do eixo, né? Então a gente vai conversar isso mais para frente, mas isso pode vir a trazer também benefícios para o controle pressórico, enfim, para efeitos cardiovasculares através do sistema endocannabinoide. Então, ainda sobre hipertensão arterial, a gente sabe que é um importante problema de saúde pública. Doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, mais do que qualquer outro diagnóstico, câncer, enfim. E a gente sabe que a hipertensão, né, ela é um fator independente de doenças cardiovasculares. Então, qual é o conceito, né? A hipertensão ela é uma doença de base. O que significa isso? Ela é a base para outras doenças. Se a gente tem uma pressão não tratada, a chance desse paciente desenvolver outras doenças, como infarto agudo no miocárdio, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, é muito grande, né? Então, ela é um fator de risco por si só para outras doenças. E a doença aterosclerótica, que é aquela doença do vaso sanguíneo que pode vir a causar um infarto, ela pode ser acelerada em vigência da pressão arterial. Então, se um paciente tem uma predisposição a ter doença aterosclerótica e não trata essa pressão, essa evolução clínica ela pode se manifestar de uma maneira mais acelerada e mais agressiva, né, nesse perfil de paciente não tratado. E sabemos que a hipertensão arterial atinge mais de 36 milhões de brasileiros adultos e é responsável por 50% das mortes por doenças cardiovasculares. Então a gente já comentou que doença cardiovascular é o que mais mata no mundo, e aqui no Brasil 50% dessas mortes por doenças cardiovasculares estão relacionadas à hipertensão. A gente está falando de um problema de saúde realmente muito prevalente e muito importante. Sobre os fatores de risco da hipertensão, nós temos a hereditariedade, então a história familiar é um ponto muito relevante. O paciente que tem parentes de primeiro grau, né, que são hipertensos, ele tem um risco maior de desenvolver hipertensão ao longo da vida. A obesidade, tanto a obesidade calculada pelo IMC, quanto a obesidade a nível de circunferência abdominal, traz um risco elevado para a hipertensão. O estresse, né, principalmente aquele estresse crônico, porque estresses pontuais todos nós vamos ter, né, que é o estresse ali de situações esporádicas, mas quando a gente entra numa rotina de um estresse crônico, também chamado de distress, esse tipo de estresse pode vir a trazer repercussões importantes para a pressão arterial. E aí também é importante falar sobre alimentação, né? A gente sabe que uma alimentação à base de plantas, ela tem benefícios
para a saúde de maneira geral. Então, tentar diminuir alimentos processados, né, e tentar fazer uso de alimentos mais, enfim, vegetais, verduras, a base de planta mesmo. Isso é sempre interessante. E o excesso do sal é um problema aí também importante, principalmente para quem é hipertenso, precisa ter muito cuidado com a ingesta do sódio. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele tem, então, né, sendo um pouco mais específico aí nessa regulação, que é uma regulação hormonal, ele tem essa função, né, de manter o nosso balanço hídrico, nesse controle de sódio e água. E para que ele foi projetado, né? Qual é a função disso? Ele justamente combate a possibilidade de nós termos uma hipotensão, um quadro de pressão baixa, por exemplo, que pode ser potencialmente grave, né? A partir do momento que a gente pode vir a desmaiar, bater a cabeça, ter um trauma crânioencefálico, enfim. Então é importante que a gente não tenha pressões baixas e nesses contextos o sistema renina-angiotensina é ativado. Então ele ajuda a reverter essa tendência à hipotensão arterial, induzindo a vasoconstrição dos vasos arteriolares periféricos. Então, essa renina, né, ela é liberada pelos rins e já a enzima, a ECA, ela é encontrada no endotélio vascular. Então, é dessa maneira que os rins vão ativar os vasos, né, essa vasoconstrição a nível vascular. E, uma vez ativada essa cascata, a gente chega na ativação da angiotensina 1 e angiotensina 2, que se ligam a receptores específicos e também exercem suas funções em órgãos-alvos. Bom, e o que é interessante a gente falar do sistema renina-angiotensina, né? Então, ele é um sistema que traz vários benefícios no sentido de prevenir hipotensão, né, de controlar o nosso manejo hídrico e do sódio, mas a gente sabe que existe uma classe medicamentosa importantíssima na cardiologia e na clínica médica, que são os IECA, os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então, apesar desse sistema ser importante, muito frequentemente nos pacientes hipertensos e cardiopatas, a gente precisa inibir esse sistema para que a gente venha a ter um controle pressórico ideal ou interessante para esse paciente. Então, isso, na prática clínica, né, vem a prevenir nefropatia diabética, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, doença aterosclerótica, enfim. Tudo que a gente já falou, né, sobre complicações de pressão arterial, da hipertensão, arterial. E agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema endocannabinoide. Então a gente sabe que o sistema endocannabinoide é um sistema extremamente amplo, né, encontrado em vários órgãos e sistemas. Então a gente pode entender ele como um subsistema que ajuda na regulação de vários outros sistemas, inclusive no sistema cardiovascular. A gente vai ver isso aqui na sequência. Então, essa imagem mostra um pouco da distribuição do sistema endocannabinoide. A gente vê os receptores CB1 em azul turquesa mais presentes aí a nível do sistema nervoso central, mas também distribuído em outros órgãos, e o CBD um pouco mais abrangente aí em órgãos periféricos, mas também presente no sistema nervoso central. E aqui do lado a gente vê ali alguns sistemas ali, alguns órgãos, perdão, e os seus respectivos receptores, né? Então a gente vê que no cérebro tem tanto CB1 quanto CB2, no sistema cardiovascular também a gente tem tanto CB1 quanto CB2 presente. E aqui eu vou falar algumas funções do sistema endocannabinoide. Então ele tem função imunológica, que perpassa pela inibição da atividade migratória das células imunes,
pela redução das citocinas pró-inflamatórias e induz a apoptose de células T patológicas e macrófagos. Então, esse efeito imunológico se faz muito interessante. A gente vê isso na prática em doenças autoimunes. A contribuição dos efeitos aí, dos fitocannabinoides no tratamento, seja de fibromialgia, seja de artrite, enfim. Então, a gente vê aí vários exemplos que podem vir a se beneficiar. E é importante falar aqui sobre a apoptose, né, que essa indução da apoptose é importantíssima no nosso organismo. A gente produz e precisa que essas células morram diariamente, né? A gente está sempre renovando as células do nosso corpo e nossas células têm uma morte programada, que também é chamada de apoptose. E isso precisa acontecer de maneira ideal. Lembrando que essa é uma das fisiopatologias do câncer. Uma célula que venha a não morrer, né, de maneira programada e ela continua se replicando numa replicação errática, isso pode vir a se tornar numa tumoração, isso pode se tornar um câncer. Então, só trazendo um pouquinho do exemplo do quão importante esses efeitos são. Também reduz a sinalização da dor, então a gente vê na prática clínica o uso dos canabinoides também para o controle da dor, muitas vezes de maneira bem significativa. Reduz a mobilidade gástrica e intestinal, modula o metabolismo lipídico e da glicose. Hoje já é uma realidade, a gente vê pacientes com síndrome metabólica sendo tratados com cannabis medicinal. O que é a síndrome metabólica? É um paciente que acumula alguns diagnósticos como hipertensão, diabetes e dislipidemia. Então é um paciente que já está num estágio inflamatório, de complexidade, né, da doença, que acaba desenvolvendo esse quadro, essa síndrome, né, esse acúmulo aí de diagnósticos que constituem a síndrome metabólica. E a cannabis ela pode ajudar na melhora do metabolismo lipídico desse paciente, muitas vezes de maneira adjuvante às estatinas, que são as medicações de primeira linha. E também modula o armazenamento e o gasto de energia, o que é fundamental. O nosso corpo está sempre regulando a nossa energia, né? Idealmente, a gente precisa gastar o mínimo de energia possível para as nossas atividades. E como a cannabis ela funciona como um feedback, né? E como a cannabis ela dá esse feedback para os outros órgãos e sistema, isso otimiza o nosso gasto de energia. Então, falando um pouco mais especificamente agora do receptor CB1, tá? É o receptor que está localizado no cérebro e tecidos periféricos, incluindo o endotélio e músculo liso vascular. Então, como a gente já tinha comentado, da mesma maneira que está presente no sistema nervoso central, também está presente no sistema vascular. É o canabinoide mais abundante do sistema nervoso central, o receptor canabinoide mais abundante do sistema nervoso central, e está presente em tecidos periféricos, como coração, vaso sanguíneo, células inflamatórias, e tem uma correlação interessante com o óxido nítrico, né? A gente sabe que o óxido nítrico tem a função principal de vasodilatação e também reduz a agregação plaquetária. E o receptor CB1 tem uma correlação aí de ativação com o óxido nítrico, que justifica efeitos aí de vasodilatação quando ativado. Já os receptores CB2 também têm efeitos imunes, também estão presentes aí nas células endoteliais, e ele também é expresso no miocárdio, né? o que é interessante. E tem efeitos imunológicos, tanto a nível de macrófagos e células T, como na produção de citocinas. Existem outros receptores, além do CB1 e CB2, mas vão ficar aqui mais a título
de curiosidade e para mostrar também o quão complexo e promíscuo é o sistema endocannabinoide. Tem muita coisa a ser desvendada ainda, tanto a nível de outros canabinoides, quanto a nível desses respectivos receptores. Essa outra imagem mostra aí, assim como seus receptores, algumas enzimas, tanto enzimas relacionadas à síntese como degradação dos canabinoides, e mostra essa relação aí do sistema endocannabinoide com outros sistemas, como monoaminas, GABA, glutamato e opioide. E agora vamos falar da anandamida. Então nós falamos dos receptores, agora nós vamos falar dos endocannabinoides, né? O que são os endocannabinoides? São os canabinoides que nós produzimos. Sabe-se que nós, mamíferos, temos esse sistema endocannabinoide e que nós produzimos canabinoides e que os canabinoides da planta, são os fitocannabinoides, através, né, do nosso uso, pode suplementar e ajudar a regular o nosso próprio sistema endocannabinoide. Então, é em cima desse conceito que a medicina, que a cannabis medicinal funciona, né? Que a gente trabalha em cima desse conceito de regular o nosso sistema endocannabinoide, regular o nosso sistema endocannabinoide através dos fitocannabinoides. Então, o sistema endocannabinoide, Então, a anandamida foi o primeiro endocannabinoide descoberto e é o mais abundante no sistema nervoso central, também presente no ventrículo, nas células endoteliais. Ele está relacionado à hipotensão e bradicardia. Então, a gente pode fazer um paralelo aí com o sistema parasimpático, né, que também tem essa correlação de hipotensão e bradicardia. E tem uma natureza múltipla, porque ele age tanto no CB1 quanto no CB2. Então, é uma substância que age nos dois receptores canabinoides que nós temos. E o nosso outro endocannabinoide é o 2-araquidonoilglicerol. É o segundo ligante, né, identificado e é o mais abundante do sistema nervoso central. Também encontrado no coração e no sistema cardiovascular, de maneira geral, e está mais relacionado à taquicardia. Então, a anandamida mais relacionada à hipotensão e bradicardia, e o 2-AG mais relacionado à taquicardia. A gente vai ver isso mais para frente. E agora falando dos fitocannabinoides, são os canabinoides das plantas, né? Da planta, perdão. O CBD, ele tem efeito vasodilatador, propriedade antioxidante, também tem um mecanismo, ele aumenta a sensibilidade do mecanismo pré-receptor, o que faz com que o nosso corpo tenha uma resposta mais otimizada em relação a variações pressóricas. E tem teorias de que esse efeito anti-inflamatório do CBD pode vir a ajudar em tecidos em sofrimento isquêmico, no caso do AVC ou do infarto. Isso é uma teoria até então, mas se mostra interessante. E também pode estar relacionado a uma melhora da função ventricular e com efeitos cardioprotetores em caso de isquemia, enfim, como foi já falado. Interessante também que o CBD ele pode ter um efeito de cardioproteção em alguns tratamentos que podem vir a causar uma cardiotoxicidade. Por exemplo, quimioterapia, existem alguns quimioterápicos ou radioterapia que pode vir a trazer uma cardiotoxicidade, pode trazer prejuízo para a função cardíaca. E o CBD pode ser uma alternativa no sentido de prevenir essa cardiotoxicidade, né? O que se faz hoje em dia é basicamente monitorar isso. Então existe ecocardiograma com um strain, métodos que nos permitem entender se esse paciente está sofrendo alguma injúria,
dano aí para o coração em vigência dessas terapias, mas ter uma opção de profilaxia para isso realmente se mostra muito interessante. Então o CBD não tem efeitos cardiovasculares adversos importantes. A gente diz, né, que ele tem efeito psicoativo sim, porque ele age a nível do sistema nervoso central, mas não tem efeitos intoxicantes, ou seja, não tem a capacidade de trazer uma sensação de chapado, né, como o THC pode causar. Então é importante, né, essa informação. E está relacionado com propriedades vasodilatadoras e cardioprotetores, anti-inflamatórios. A gente sabe que o canabidiol, né, ele é transportado pelo nosso corpo através de proteínas e que ele é lipossolúvel, né, e ele pode vir a se concentrar também nos tecidos lipídicos, na gordura corporal. A meia-vida do CBD, então quanto tempo ele age no nosso corpo? Isso vai variar. Cada pessoa tem um sistema endocannabinoide único, né, igual uma impressão digital. Então isso depende de paciente para paciente, a velocidade de metabolização, mas sabe-se que pode durar de horas a dias, a depender do indivíduo e a depender da dose também que o indivíduo foi exposto. A metabolização é hepática, através do citocromo P450, e isso faz com que a gente encontre com bastante frequência algumas interações medicamentosas de outros remédios que também atuam nessa via. A excreção ocorre pela urina e pelas fezes. Então, concluindo, né, o sistema endocannabinoide ele é observado. Então, concluindo sobre o sistema endocannabinoide, a gente observa que os canabinoides podem causar efeitos paradoxais, ou seja, ora pode causar hipotensão, ora pode causar hipertensão, ora taquicardia, ora bradicardia. Isso vai depender de qual canabinoide está sendo usado. Óbvio, tem uma resposta individual também do paciente, mas é essa dinâmica que precisa estar atento. E então ele deve ser usado com cautela em pacientes cardiopatas, principalmente o THC, e individualizando aí a condição clínica e cardiovascular de cada paciente. Então, possíveis efeitos clínicos, né? A gente comentou aí a taquicardia, está mais relacionada ao THC. A gente sabe que o THC tem um efeito vasodilatador importante e essa vasodilatação ela pode fazer uma queda de pressão arterial e essa queda de pressão arterial faz com que o coração acelere para compensar essa pressão mais baixa. A gente chama isso de taquicardia reflexa. É uma resposta automática do nosso organismo para ajudar a manter uma pressão ideal. Então, a taquicardia ela pode se dar tanto por estímulos pró-arrítmicos do THC, quanto de maneira reflexa a uma possível hipotensão também deflagrada pelo THC. Já o 2-AG também está associado aí com taquicardia. E agora, falando sobre a questão da pressão, a anandamida está mais relacionada à apresentação aí de hipotensão e bradicardia, como a gente já tinha comentado. E o THC, apesar de ter um efeito vasodilatador, como já foi citado, principalmente no uso fumado, onde você tem um pico ali de THC, isso pode se manifestar com um certo vasoespasmo, com uma alteração, por um aumento, por um incremento da pressão. Até porque o THC ele tem um efeito interessante, né? Ele em doses baixas ele pode se mostrar ansiolítico, ele pode diminuir a ansiedade,
Mas em doses altas ele pode ser ansiogênico. Então, uma taquicardia muitas vezes também está relacionada a um efeito ansiogênico que o THC pode vir a causar. Então, se a gente pega um paciente que já tem uma predisposição de ansiedade, já tem um histórico de ansiedade generalizada, por exemplo, síndrome do pânico, né, uma manifestação mais importante desse quadro, e faz doses altas de THC nesse paciente, ele pode vir a piorar a ansiedade e ele pode se manifestar com taquicardia, justamente por um contexto mais atribuído à ansiedade. Então, isso é um perfil de paciente muito frequente que a gente vê, né? Quadros de ansiedade. Os pacientes, obviamente, são complexos. Ele não vai ter só ansiedade, nem só a pressão alta, ele vai ter tudo junto. Mas é importante a gente ter esse entendimento de que o THC, nesse perfil de paciente, pode trazer essas consequências. E essa é uma tabela de um estudo de 2017. Esse estudo ele foi feito mais com pacientes em uso fumado, uso recreativo, tá? Mas como ele traz exemplos interessantes aí de repercussões cardiovasculares, eu trouxe ele aqui para a nossa aula. Então a gente sabe que a cannabis fumada, né, mais diretamente aqui nesse caso, ela tem efeito pró-arrítmico, ela pode vir a deflagrar isquemia miocárdica, né, tanto pelo aumento da frequência cardíaca quanto o aumento da demanda cardíaca. Então, a partir do momento que o coração está batendo mais rápido, ele está batendo mais forte, ele está fazendo mais esforço, significa que ele precisa de mais oxigênio, e se esse oxigênio não chega por alguma doença aterosclerótica, por alguma lesão arterial dessa coronária, ele fica mais suscetível ao infarto. Então seria mais ou menos essa a linha de raciocínio. Hipotensão arterial. Esse dado é um dado muito interessante, né, que diz que o paciente que faz o uso fumado da cannabis, ele pode vir a demorar a procurar o atendimento médico, justamente pelo efeito analgésico da planta, e isso pode vir a prejudicar o prognóstico, né, a evolução clínica desse paciente. Isso, né, a princípio é uma teoria, mas acho que é interessante essa perspectiva. E tem alterações aí do aporte de oxigênio, secundário ao aumento dos níveis da carboxihemoglobina, e os efeitos oxidantes dos gases, da fumaça, enfim, né, isso também traz prejuízos aí à saúde cardiovascular. Interações medicamentosas. Então, como já foi citado, a cannabis medicinal ela é metabolizada no fígado e compete aí pelo citocromo P450, e várias outras drogas também utilizam essa via de metabolização. Então, é muito frequente a gente ver interações medicamentosas com a cannabis medicinal. Isso é um ponto que o profissional precisa estar atento. Existem, óbvio, manifestações mais graves, outras menos, mas é importante saber para manejar da melhor maneira. E dentre elas estão os anticoagulantes, né? Tanto a varfarina, que é um anticoagulante mais antigo, mas ainda muito usado, e quanto a dabigatran. Então, e quando a gente fala de anticoagulante, a gente está falando de um tratamento muito sério, né? Porque naturalmente esse paciente tem uma indicação para ser anticoagulado, entende-se que ele tem um risco aumentado para a formação de trombos, mas a partir do momento que a gente anticoagula um paciente, a gente precisa ter muito cuidado com o risco de sangramento. E a associação com o CBD, enfim, com a cannabis medicinal de maneira geral, pode aumentar os efeitos anticoagulantes. Então, aumenta esse risco de sangramento. Então, precisa ser usado com cautela. Não é uma contraindicação absoluta, mas é uma interação que precisa estar sendo monitorada. Também interage com antiarrítmicos. A amiodarona é um deles. E, especificamente, os antipertensivos têm uma interação com a clonidina. A gente sabe que a clonidina ela age a nível de sistema nervoso central. Então, acredito que tem até uma correlação aí nessa interação, tanto no nível metabólico quanto a nível de sistema nervoso central, visto que os dois agem dessa maneira.
Também tem uma interação muito interessante com as estatinas, né? Então, nos slides anteriores eu comentei sobre a possibilidade de tratar de maneira adjuvante a síndrome metabólica com a cannabis medicinal. E aqui a gente vê que as estatinas interagem, aumentando o efeito tanto da atorvastatina quanto do fenofibrato. Então, a gente pode usar essa interação a nosso favor, a favor do nosso paciente, de maneira a otimizar esse tratamento da dislipidemia com a cannabis medicinal. Então, essa é uma interação que se mostra muito interessante. É até uma exceção, né? Normalmente, as interações tendem a trazer prejuízo, mas essa é uma interação que traz benefício. E também tem uma interação muito frequente com alimentos, chá, dos mais variados. Então fica esse questionamento, né? Quem é o herói ou vilão? Será que existe isso? Será que o sistema renina-angiotensina, que precisa ser inibido com frequência, né, através de antipertensivos, será que ele é um vilão por isso, que ele precisa ser inibido? Será que o sistema endocannabinoide, por ter efeitos paradoxais, em algum paciente pode trazer pressão baixa, outro pressão alta, um taquicardia, outro bradicardia, será que ele é um vilão por isso? A gente vai tentar entender um pouco melhor isso. Então, é importante a gente entender que os efeitos antagônicos, né, tanto benéficos quanto maléficos, que a cannabis medicinal pode vir a trazer, apesar de contraditórios, eles também trazem benefícios dos mais amplos, né, e faz uma correlação com o sistema renina-angiotensina, né, que também tem um efeito contraditório, né, é um sistema que foi desenvolvido, né, a nível evolutivo para o nosso benefício, mas quando ele está agindo de maneira exacerbada, ele precisa ser inibido para ter um controle pressório. Então, voltando aqui à questão, né, do herói e vilão do sistema renina-angiotensina e do sistema endocannabinoide, é importante a gente entender que a hiperatividade do sistema renina-angiotensina pode trazer prejuízos para a nossa saúde, e por isso, muitas vezes, a gente precisa inibir esse sistema através dos antipertensivos, mais especificamente dos IECA, né, que é a classe medicamentosa. E, da mesma maneira, o sistema endocannabinoide tem esses efeitos paradoxais e que, muitas vezes, pode trazer benefícios e ou prejuízos. E, claro, o médico que está manejando esse paciente vai precisar ter essa expertise para trabalhar esses benefícios e manobrar os possíveis prejuízos da melhor maneira possível. É importante a gente dizer que todos os efeitos da cannabis medicinal, eles são dose dependentes, né? Isso traz uma segurança para o tratamento incrível. E essa questão das doses individualizadas também traz muita segurança para o paciente. É muito difícil a gente ver esse perfil de prescrição nas medicações alopáticas, né, de maneira geral. Normalmente a gente faz X miligramas de determinada medicação e para todo mundo, independente do paciente ter 40 quilos ou 100 quilos, e a gente sabe que na prática isso interfere, mas não chega a recalcular a dose, apesar dessa discrepância de cada paciente, né? E na cannabis medicinal, não, a gente vai sempre individualizar essa dose. E voltando, né, para o que eu estava falando da questão da dose dependência. Então, qualquer efeito adverso que a gente pode vir a ter em vigência da cannabis medicinal está relacionado à dose. Se a gente diminui um pouco essa dose, pode ser que a gente deixe de ter esse eventual efeito adverso. Então, é sempre importante, né, caso você venha a ter algum desdobramento de efeito adverso, tentar remanejar essa dose, recalcular essa dose, de maneira a trazer conforto e benefício para o paciente. Então, concluindo aqui a nossa explanação, né, o sistema cardiovascular é regulado por diferentes sistemas,
que sobrepõe suas ações, e a gente atualmente precisa incluir o sistema endocannabinoide como um sistema que faz parte dessa regulação cardiovascular, né? A partir do momento que a gente vê interações das mais variadas com os outros sistemas e com o próprio sistema cardiovascular, que a gente entende que nós temos receptores, tanto CB1 quanto CB2, nos vasos sanguíneos, e que eles interagem com o sistema endocannabinoide, a gente precisa contemplar esse entendimento cardiovascular pela ótica também do sistema endocannabinoide. Então, essa reflexão acho que é muito interessante para essa nossa conclusão aqui, né, da explanação. E então ele deve ser interpretado como mais um sistema que interage e regula parâmetros cardiovasculares, como frequência, pressão, tônus vascular e a própria integridade endotelial. E o receptor CB1, que está mais presente no sistema nervoso central, ele também tem efeitos aí importantes para o controle cardiovascular e nos permite entender efeitos fisiológicos da sua ativação, trazendo aí um somatório de efeitos neurogênicos e vasculares locais, tanto sobre a contração cardíaca quanto a resistência vascular periférica. Vou trazer aqui alguns relatos de caso, trazendo um pouquinho mais da prática, né? Então, nesse caso é uma paciente VAB, 66 anos, hipertensa, dislipidêmica, hipotiroideia, tem uma história de uma sequela de AVC isquêmico em 2019 e tinha uma alteração da marcha, uma atrofia muscular importante e uma luxação do ombro esquerdo. Então todo o dimídio esquerdo dela era comprometido por conta da sequela do AVC, e o que chamava a atenção é que, por conta dessa atrofia da musculatura e do ombro, ela acabou evoluindo com uma luxação. Então a paciente estava constantemente com esse ombro fora da cápsula articular. A gente sabe que esse tipo de dor é uma dor intensa, né? Normalmente essa dor só melhora quando a gente consegue reduzir essa luxação. Então imagina um paciente com essa luxação crônica, né? Então é uma paciente que tinha dores crônicas importantíssimas e de difícil controle. Ela procurou atendimento justamente por conta dessa queixa. Ela vinha em uso do levoide, né, para tireoide, alguns antihipertensivos como atenolol, losartana, clortalidona. A gabapentina já vinha entrado aí para o contexto da dor, mirtazapina, amlodipino e zolpidem. Então, é uma paciente que já faz uso de uma polifarmácia e vinha também apresentando labilidade pressórica. De vez em quando ela fazia uns picos pressóricos, a pressão ia a 20, mesmo em vigência dessas medicações todas. Importante dizer que ela é tabagista, eu acho que eu não coloquei aí. A gente sabe que o tabaco tem efeitos também que corroboram para a labilidade pressórica, mas esse era o quadro, né, antes do tratamento com a cannabis. Então foi iniciado um tratamento com 6 gotas do óleo full spectrum. Ela evoluiu com uma melhora parcial da dor, mas evoluiu também com sonolência. Então a gente conseguiu desmamar o zolpidem e diminuiu a dose do amlodipino para 5 mg por dia. Antes ela fazia o uso de 10 mg. Também diminuiu a clortalidona para 25 mg e diminuiu a gabapentina para 300 mg. Então a gente vê que com pouco tempo de tratamento a gente conseguiu tirar um indutor do sono, que é o zolpidem, ou seja, o tratamento já trouxe os benefícios aí para a qualidade do sono dessa paciente, e conseguimos diminuir 2 antihipertensivos a quase metade da dose, e também a gabapentina, né, que é a medicação que estava entrando para o controle da dor. Então, a paciente ficou com 10 gotas aí ao longo do dia, distribuídas 3 tomadas ao dia, e teve uma melhora importantíssima assim, da qualidade de vida. Ela não tolerava fisioterapia, inclusive, só de manipular aquele membro ela urrava de dor. Hoje em dia ela consegue manipular o membro, tolera a fisioterapia e vem aí com grandes ganhos na sua qualidade de vida. Então é importante, só para concluir esse caso, né,
foi um exemplo de paciente que precisou de um remanejo da prescrição dos antihipertensivos, justamente pelo acréscimo da cannabis medicinal. Então a gente vê uma sinergia, né, a nível de vasodilatação, que corroborou por um melhor controle pressórico. Nesse outro caso, a paciente MTP, 57 anos, hipertensa, com quadro de fibromialgia de longa data, uma gastroplastia há 8 anos, vinha em uso de losartana, umlodipino, duloxetina, e posteriormente entrou aí uma sertralina também. Ela teve um falecimento traumático do irmão, teve quadros de depressão, ansiedade, entrou nesse contexto, e fazia uso frequente de medicações para dor por conta da fibromialgia. A gente sabe que a dor da fibromialgia também está muito relacionada ao estado emocional do paciente, né? Então, nesses casos, no exemplo dela aqui foi um luto, mas nesses casos de estresse emocional, essas dores tendem a se agudizar. Então, bom, dando seguimento aqui, ela fazia o tratamento, mas vinha se queixando de efeitos colaterais como náusea e vômitos frequentes. E também se queixava de uma rigidez matinal, que é relativamente frequentemente encontrada nos pacientes com fibromialgia. Então, ela começou com um óleo CBD, um broad spectrum, 3 vezes ao dia, conseguiu fazer o desmame aí dos antidepressivos, mas não teve grande benefício para a dor. Então, posteriormente, esse óleo foi trocado por um óleo full spectrum, um óleo que tem um pouco de THC, a gente sabe que o THC tem um efeito analgésico interessante, e ficou com 5 gotas 3 vezes ao dia. E aí, né, conseguindo tirar antidepressivo e tendo uma melhor resposta da dor com a cannabis medicinal, ela melhorou, né, naturalmente os efeitos adversos aos antidepressivos cessaram, que eram as náuseas, teve uma melhora expressiva da rigidez matinal, mais atribuída à cannabis, né, e melhora também da labilidade emocional. Conseguiu suspender o amlodipino e suspendeu o uso das medicações SOS para dor. Por acaso ela fazia uso de um anti-inflamatório, que é o Tandrilax. A gente sabe que um uso crônico dessa medicação traz prejuízos tanto a nível gastrointestinal quanto a nível renal. Então, diminuir medicações em pacientes, principalmente esses pacientes com perfil de polifarmácia, idosos, né, que já têm uma fragilidade de maneira geral, é sempre muito bem visto, né? É até uma perspectiva interessante da geriatria, né? Ela está sempre tentando diminuir ali, enxugar a prescrição. A gente sabe que muitas vezes isso é bem-vindo para o paciente de maneira geral. Além de diminuir custo, claro, do tratamento, que é sempre bem-vindo também para o paciente. Então, estamos chegando aqui ao final da apresentação. Quero agradecer a Remedere pela oportunidade de falar aqui sobre esse tema. É um tema muito interessante, independente do paciente que você venha a ter. Como eu disse, os pacientes são complexos e, naturalmente, você vai pegar pacientes hipertensos que demandam aí do tratamento com a cannabis. Então, é interessante estar mais atento, né, a esses potenciais efeitos cardiovasculares, de maneira a antecipar possíveis sintomas adversos, enfim, que podem evoluir em vigência do tratamento. E, bom, fica aqui o contato da Remedere e obrigado mais uma vez. E me coloco à disposição para qualquer dúvida, né, através dos e-mails, dos contatos de redes sociais, tanto Instagram. Segue aqui os contatos da Remedere também para maiores informações. E é isso. Espero que tenham gostado e fico à disposição para uma outra oportunidade.